E então eu fecho os meus olhos e em silêncio faço uma oração e vou pedindo a Tupã que me dê sabedoria e paciência para vencer as provações. Bitacuia, oi assim. Algumas etnias indígenas conhecem o Grande Espírito a partir do nome de Tupã. Ele pode ser compreendido também como o Deus do Trovão. Se nós formos observar bem, o trovão, o raio, o relâmpago, aquela luz no céu, misteriosa e estrondosa, é um símbolo de grande poder. Então ele pode ser visto também como a manifestação do Grande Espírito. Quem controla o trovão? Esse é Tupã. Hoje nós vamos falar da abelha. Abelha. Sua arte me inspira energia. Se não fosse pelo doce do seu mel, o que de mim seria? Nós podemos dizer que a abelha no xamanismo representa o zelo. Quando nós falamos de zelo, nós estamos falando de zelar, de cuidar, de organizar. A abelha, então, é a zeladora da natureza. É aquela que cuida e protege mais do que nós imaginamos. Inicialmente, nós conhecemos a abelha como a maior polinizadora de todas. De uma forma traduzida, a polinização seria a fecundação das plantas, o que dá a capacidade delas florescerem e expandirem o seu território. Então, a abelha é imprescindível para o florescimento. Ela zela pelo meio ambiente de forma instintiva. Essa é a sua natureza. Ela representa manutenção também. E esse cuidado com as flores que a abelha tem de forma instintiva nos ensina a respeito das pequenas ações. Às vezes o plantio de uma pequena semente é consideravelmente significativo a longo prazo. Então as pequenas ações também têm grande impacto. A abelha também nos ensina a respeito das suas cores. Ela tem o amarelo e o preto. O amarelo como a cor do sol, como a cor que simboliza a energia. É impossível uma abelha não chamar atenção devido às suas cores, não passa despercebido. Parece pintada pelo Grande Espírito. Outro ensinamento que a abelha nos dá é a partir do seu ferrão. Quando elas se sentem ameaçadas, elas picam, e algumas delas morrem depois de picar. Isso acontece porque o ferrão está conectado à sua barriga, e aí quando o ferrão se desprende, ela não consegue sobreviver. Isso nos ensina a respeito do sacrifício, que em alguns momentos nós precisaremos afastar o mal da nossa vida, mesmo que seja baseado em algum tipo de sacrifício. Devido à abelha ser um animal que convive em comunidade, quando uma faz por todas, todas agradecem. Todas se beneficiam disso. Além do mais, quando ela pica algum invasor, ela também sinaliza para que as outras o atinjam como um alvo. Ela emite uma espécie de feromônio e marca o alvo. Então, uma picada de abelha pode não matar o alvo, mas muitas, talvez sim. Isso nos ensina que, dependendo da união entre nós conseguimos ter realmente uma força, uma considerável força, uma força que consiga derrubar algumas figuras que abusam de poder sobre o nosso país, por exemplo. O seu senso de ordem e de comunidade mostra que a abelha, como zeladora da natureza, ela é aquela que sabe o seu lugar, é aquela que desempenha bem a sua função. Quando nos conectamos com a nossa função, nós de alguma forma estaremos zelando pela natureza também. Independentemente do que nós façamos, nós estaremos contribuindo. E a abelha nos ensina que, por menor que seja o seu ato, ainda assim ele é valioso. A abelha também ela produz o mel. Então, como animal de poder, ela é um animal que nos ensina a respeito do doce. E quando nós falamos de doce, de algo doce, nós estamos falando de algo que nos nutre, que nos energiza, que nos conecta também com a nossa criança. É natural vermos crianças muito conectadas com os doces, por exemplo, porque o doce nos desperta um certo prazer no paladar.
Então o mel, o doce, também nos arremete ao prazer que a vida pode ser. Quando nós estamos em falta com a abelha como animal de poder, nós poderemos estar em falta com o senso de comunidade. Não que você deva se doar por completo em tudo que você faz, mas você precisa equilibrar a sua individualidade com o coletivo também. Você precisa se incluir no coletivo e fazer alguma coisa. Mesmo que seja pequena, ainda assim você estará fazendo algo. Esse é o senso de comunidade das abelhas. A falta da abelha também como animal de poder pode representar que até que ponto você está utilizando o seu ferrão com sabedoria. Às vezes você pode estar picando e afastando todo mundo, às vezes você pode não estar usando o seu ferrão de forma alguma e não afastando quem deveria ser afastado da sua vida. Observe bem. Além do mais, como produtora de mel, observe até que ponto a sua vida está doce, ou a sua vida está muito salgada, ou a sua vida está muito amarga, ou muito azeda. Então a abelha nos ensina para buscarmos um pouco de doçura na nossa vida. Não doce demais, porque também dá uma certa gastura, né? E um fato interessante a respeito da abelha é que a sua colmeia, ela é formada por pequenos hexágonos. Os hexágonos são as formas geométricas de 6 lados. O 6, ele é símbolo de harmonia. Ele é símbolo de equilíbrio. O hexágono também é visto no hexagrama, que também possui outros nomes, como a estrela de Davi. Então esse é um outro símbolo extremamente rico que elas produzem de forma instintiva. Então o instinto delas é ser harmonioso e equilibrado. A própria colmeia que elas fazem tem um formato hexagonal. Por quê? Quando a gente vai observando os mistérios do Grande Espírito na nossa natureza, a gente consegue ver sinais, símbolos extremamente ricos. Mas para isso a gente precisa ter uma visão aguçada. Nada impossível. Só um pouco mais de atenção, um pouco mais de conexão dos nossos instintos animais com o nosso conhecimento divino. A gente vai equilibrando e observando a riqueza ao nosso redor. Então, o hexágono que a abelha constrói de forma tão perfeita, além de representar toda essa perfeição e o equilíbrio, ela nos lembra também dos dois triângulos, um apontado para baixo, um apontado para cima, representando céu e terra. A conexão, mais uma vez, entre a nossa observação dos animais na natureza e da conscientização deles como animais de poder na nossa vida. E dessa forma, a abelha sempre continuará zelando pela natureza. E esse deveria ser o nosso movimento básico diante da natureza, diante da vida, diante do nosso meio ambiente. Mas tudo é um eterno reaprendizado. Isso não é novidade para muitos, mas ainda assim nunca deve ser deixado de ser lembrado. E é isso. Vamos continuar zelando de acordo com o que a gente puder fazer. É sempre bem-vindo.